Olá pessoal, tudo bem? Feliz sábado! Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez, depois de tanto tempo, hein, gente? Acho que faz um tempinho que eu não apareço aí na igreja, mas mesmo distante, ou quem sabe de forma virtual, o importante é que nós temos a oportunidade de adorar a Deus nesse dia todo especial, no sábado do Senhor. Obrigado, Demétria, pelo convite. Eu sei que esta é uma manhã ainda atípica para todos nós, porque ainda continuamos esse ambiente virtual. Porém, quero dizer a vocês que mesmo em um ambiente virtual, quem sabe não estando com nossos irmãos aí, como nós gostaríamos de estar na igreja, eu tenho um carinho muito especial pela igreja aí da Guariroba, igreja da minha irmã Helenilda, da Maria, da Fernanda, da Luísa. Tenho um carinho especial por muitos dos irmãos que estão aí. Valério, um abraço para a família. A todos que estão aí ainda firmes aí no caminho do Senhor, na igreja agora, ou quem sabe também na sua casa, acompanhando essa transmissão, esse culto de louvor e adoração a Deus. Eu queria, mais uma vez, desejar a vocês um ótimo sábado e bem-vindos a esse momento de louvor e adoração a Deus, onde estamos aqui com o objetivo de ouvir a palavra de Deus. Eu disse que ainda estamos em um ambiente virtual, porém adoramos a um Deus que é real. E que Ele seja real mesmo à distância, que Ele seja real na minha e na sua vida hoje, mais uma vez, através da sua palavra. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Amós, capítulo 9, e o versículo é o versículo 9. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo. A gente vai, antes de ler a Bíblia, a gente vai fazer uma oração, pedir a bênção de Deus e a autorização do céu, a unção do seu Espírito, para que a gente leia e entenda o recado de Deus para nós nessa manhã. Tudo bem? Abra a tua Bíblia, seja a tua Bíblia física, assim como eu estou com a minha, ou algum dispositivo eletrônico, mas abra a Bíblia, porque a Bíblia só tem poder aberto. Fechado é mais um livro, mas acredite, aberta ela é a palavra de Deus. E ela tem poder para produzir fé em um coração que não crê mais. Ela tem capacidade de ir no mais profundo do nosso coração. Tem capacidade de, com uma mão aberta, ir lá no íntimo do nosso ser e produzir a fé aonde não tem mais. Vamos abrir a Bíblia? Abriu a Bíblia aí? Então agora fecha teus olhos e vamos falar com Deus. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado, porque estamos juntos aqui mais uma vez, embora distantes, porém juntos, reunidos em torno da Tua Palavra. A Tua Palavra diz que aonde estiverem um ou dois ou três reunidos em Teu nome, ali o Senhor vai estar. E nós cremos que o Senhor está aqui. Cremos que Teu Espírito está aqui. Porém, assim como a Tua Palavra está aberta diante de nós hoje mais uma vez, nós Te suplicamos que o Teu Espírito, Senhor, o mesmo que inspirou os profetas, que Ele abra também o nosso coração, que Ele abra o nosso entendimento, que Ele abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Por favor, Senhor, fale até aquilo que a gente não está muito afim de ouvir. Mas, por favor, fala com a gente. Não permita que a gente termine esse momento de adoração sem ter a segurança de que ouvimos a Tua voz. Nos abençoa agora com a Tua presença através da Tua palavra. É o nosso pedido e a nossa oração. No nome santo de Jesus. Amém. Ok, eu vou ler o que está no livro de Amós, capítulo 9. O versículo é o versículo 9. O tema de hoje é um tema muito interessante, um tema muito pertinente, atual. Não é um tema inventado pela Igreja Adventista, porque é um tema muito assim interno, pregado, às vezes em vigílias e assim por diante. E como a gente tem vivido em momentos tão desafiadores em que somos desafiados a continuar crendo, a manter viva a nossa fé, a manter firme a nossa decisão de manter-se ao lado da palavra de Deus, hoje nós iremos estudar um pouquinho o tema sobre a sacudidura. E esse é um tema bíblico, um tema profético, um tema que tem muito a ver com a realidade atual que nós temos vivido. Um tema que fala de decisão, um tema em que nós teremos que tomar uma posição. Sempre que estudarmos ou reestudarmos, sempre teremos a oportunidade de tomar uma decisão de que lado nós realmente queremos estar. A sacudidura é o tema da mensagem dessa manhã. E antes de ler o texto,
dessa manhã, eu gostaria de dizer uma coisa: a sacudidura, ela não vai começar. A sacudidura, ela já começou. Ela já começou. E este é um processo que aconteceu ao longo da história do povo de Deus, no passado, nos dias de Jesus, e já está profetizado que isso também aconteceria antes da breve volta do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, haveria também um processo de sacudidura entre aqueles que se diziam ou se autodenominavam servos e seguidores de Jesus. Eles também passariam por um processo de sacudidura antes da volta de Jesus. Vamos ver isso? Amós capítulo 9, verso 9, a Bíblia diz assim: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo ou na peneira, sem que caia na terra um só grão. Essa foi uma ordem dada por Deus em relação ao povo de Israel no passado. Deus sempre ao longo da história, permitindo circunstâncias desafiadoras, muitas vezes delas tinham que ver com as decisões equivocadas ou erradas do seu povo de se afastar dos seus caminhos, e Deus permitia as crises, permitia os problemas, permitia as invasões, e através desse processo Deus iria separando ou peneirando ou separando a palha do trigo. E é nesse processo chamado sacudidura em que o remanescente, o restante, o fiel, permanece até o fim, a despeito dos momentos de dificuldade. Foi assim no povo de Israel. E é interessante porque esta foi uma ordem dada por Deus a respeito do seu próprio povo no passado. Porque eis que darei ordens. Olha o que diz Deus. Eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo na peneira ou no crivo, sem que caia nela um só grão. Olha que texto interessante. Esse texto é um texto muito, quem sabe, comum e compreensível para os dias que antecederam Jesus Cristo, ou os dias do Antigo Testamento, do Antigo Israel. É uma linguagem muito comum dos seus dias, uma linguagem de agricultura, do campo, da roça. Para mim é muito fácil compreender esse texto. Quem sabe para você que viveu e cresceu no ambiente urbano não seja tão comum e fácil, mas para mim é. Amós era um fazendeiro, era um agricultor, era um boiadeiro. Ele vivia no campo e ele usa a linguagem dele, ele usa os recursos que ele tem, ele usa o seu próprio cotidiano para dar a mensagem que Deus queria dar ao povo no passado. Eu cresci no campo, cresci no interior do Piauí, e meu pai é maranhense, assim como o irmão Luiz aí também, da igreja, e meu pai cresceu num ambiente de campo, de roça, de agricultura, plantações de arroz e milho, macaxeira, mandioca, esses ingredientes tão comuns ao povo do Maranhão e também do Piauí. Eu me recordo do papai, depois de ter casado, constituiu família, teve filhos e tal, depois se tornou funcionário federal, um emprego relativamente muito bom, estável para os seus dias, se aposentou e tudo mais, porém nunca deixou desse negócio de plantação. E eu a princípio, eu achava legal, a gente ia para lá, ia para a roça, eu comia a comida de todo mundo, bebia a água dos trabalhadores, quando ele ia fazer o processo de desmatamento, e depois queimava, e depois plantava, depois limpava para que os alimentos crescessem, e depois ele obviamente colhia. Eu adorava aquele processo todo, gostava de estar com meu pai e tal. Só que eu fui crescendo e não entendia muito bem por que o papai insistia com esse negócio de roça, de plantação, porque eu pensava, todos os funcionários públicos no final de semana, sábado e domingo, a gente não conhecia a verdade, a Bíblia como nós conhecemos hoje, eles iam para o clube, iam se divertir, ela ainda vai lembrar disso aí, minha irmã, e eles iam curtir o final de semana, ou na lagoa, ou no lago, ou então numa piscina, e a verdade é que a gente ia para a roça. Minha irmã Eliane detestava esse negócio, ela se escondia, porque ela não queria ser vista pelos seus amigos, não queria ser vista pelos seus amigos lá na roça e tal, plantando, colhendo, ela queria estar curtindo o final de semana. Desculpem.
E o papai levava a gente para a roça. Hoje eu entendo o valor do trabalho, porque o meu pai deixou isso muito claro para a gente, desde o começo. Desde a nossa juventude, infância, o valor do trabalho para meu pai sempre foi muito importante. E eu me recordo de uma das plantações que tinha próximo da minha casa, que é uma plantação de arroz. Tava lindo, tudo amarelinho. E na colheita o papai também contratava vários trabalhadores para fazer a colheita num só dia, no final de semana e assim por diante. E enquanto tinha uns colhendo arroz, tudo bonito, tudo dourado, uns iriam colhendo, e papai fazia com os trabalhadores uma espécie de mesa rústica no meio da plantação, da roça. Os desbravadores sabem o que eu estou falando, com artes manuais, fazia uma mesa, literalmente, a gente chamava de giral. E lá aquele giral era forrado ao redor com lona, a lona preta, e aí enquanto uns iriam cortando e levando para aquele centro da roça, jogavam os feixes de arroz no chão, e outros iriam pegando aqueles feixes e batendo sobre aquela mesa rústica, aquele giral, e o grão ia caindo no chão, misturava com terra, misturava com pedra, misturava com palha, e enquanto isso, outro grupo ia juntando e colocando em um outro lugar, e um outro grupo ia pegando e colocando na peneira, e iriam passando, fazendo aquele grão passar por aquele processo de sacudidura, de peneiramento. E é interessante porque o processo de sacudidura ele não começa rápido, ninguém começa peneirando rapidamente, começa peneirando lentamente. Geralmente eu via os trabalhadores ficando contra o vento e jogavam lentamente os grãos para cima, contra o vento, enquanto jogavam para cima, o vento levava a palha e eles iam tirando as pedras, tirando a terra. E eu sei que eu falo para algumas pessoas que são do Maranhão, que estão aí, e eu tenho raízes no Maranhão também, meu pai é maranhense, e adoramos arroz, não é? Você já comeu alguma vez aí algum prato de arroz, assim, um PF, uma comida bem legal no final de semana com sua esposa, ou foi feito um almoço bem legal e você quando foi comer, você deu aquela mordida e você mordeu uma pequena pedra no meio do arroz? Já passou por essa experiência? Que delícia, né? Lembrou do gosto daquela pedra? Alguns até perderam os dentes por causa de mordidas assim. Pois é terrível, né? Uma pedrinha de nada no meio do arroz, pois é, uma pedrinha pode causar um estrago muito grande. Deus também não gosta de sujeira. E o processo de sacudidura, que é feito lá na roça, que é para separar o trigo, o precioso trigo ou grão da palha, da terra, da sujeira, ele é feito para que fique na peneira o grão, somente o grão, porque é isso que importa para o agricultor. A grande verdade é que com Deus não é diferente. Ele usou essa linguagem para dizer a você e a mim uma coisa importante. Meu filho, na minha igreja, no meu povo, haverá um processo de sacudidura. E assim como eu dei ordens para que o povo de Israel fosse sacudido entre todas as nações, como se sacode o trigo no crivo, na peneira, e esse processo necessita ser sacudido para que a palha, a sujeira, a terra saia. Deus diz a você e a mim, e faz uma promessa aqui nesse texto. Mesmo nesse processo de sacudidura, de peneiramento, Deus promete que o grão, o precioso grão, o verdadeiro, não o joio, o grão, ele não vai cair fora da peneira. Ele não vai sair voando porque ele é grão e o grão vai ficar. E o processo de peneiramento não é para tirar o grão, é para que a sujeira saia. Para que a gente não tenha um desconforto, quem sabe no meio de um almoço, de uma comida, a gente quebrar um dente mordendo um pedacinho de pedra. É num processo de sacudidura, seja ele no meio de uma nação, no meio de um povo, ou num grupo, ou individualmente, em que Deus vai fazer com que a sujeira saia do meio do seu povo, saia da nossa vida. Isso já aconteceu nos dias de Israel. Você lembra de Elias, quando Elias foi em meio à sua crise existencial e espiritual, vendo praticamente o povo adorar os ídolos em seus dias, Baal e Aserá e outros mais. Um dia Elias chegou para Deus e disse assim: Deus, parece que só sobrou eu, não tem mais ninguém, Senhor, ninguém mais te adora. Deus falou assim: Elias, pelo amor de Deus, meu filho, pare de falar. Você fala demais, rapaz. Eu quero te dizer que tem mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Você não é o único fiel. Existe um povo remanescente, existe um povo que vai permanecer fiel a mim até o final. Existe um grupo de pessoas, é verdade, tem um grupo que não quer, tem um grupo que é palha, tem um grupo que é sujeira, mas tem um grupo que é fiel. E a sua tarefa, Elias, não é ficar preocupado sobre quem é trigo e quem é palha, sobre quem é fiel e quem não é fiel. A sua preocupação é ser trigo, é ser
é ser fiel. Por isso, sai dessa caverna, vá se alimentar e vá fazer a minha obra. Mas ele também passou por suas crises, e o povo de Israel, ao longo da história, ele também esteve passando por esse processo de peneiramento, de sacudidura. E assim Deus tirava aqueles que não queriam ter um íntimo relacionamento com ele do meio do seu povo. Só que a Bíblia não para por aí. Esse processo de sacudidura não foi dito só, dado ordens a respeito do povo de Israel. Você percebe esse mesmo processo acontecendo também, sabe aonde? Nos dias de Jesus. Em João capítulo 6, eu estou aqui com a Bíblia aberta, em João capítulo 6, nós encontramos aqui um momento em que Jesus sai, literalmente, do anonimato para uma vida pública. Jesus, quando ele multiplica os pães, quando ele alimenta a multidão, ele sai de um ministério com poucos seguidores, um ministério inexpressivo, com poucas pessoas, ele não era popular, e do nada ele sai do anonimato para a popularidade. E a verso 2 do capítulo de João, capítulo 6, versículo 2, nós encontramos o seguinte relato: seguiam numerosa multidão. Você vai poder ver do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, não tinha uma multidão seguindo Jesus, mas depois dos milagres que ele fez, diz aqui, ó, seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os milagres, os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E porque Jesus fazia milagres, porque ele agia na vida das pessoas, porque ele curava as pessoas, ele passou a ter uma multidão seguindo os seus passos. E aí Jesus anda sobre as águas, e aqui no versículo 22 diz que ele, no dia seguinte, ele alimentou uma grande multidão de famintos. E então ele teve milhares de pessoas seguindo ele. Ele sai do anonimato para uma vida popular. E então Jesus, os textos seguem dizendo que ele se levantou após multiplicarem os pães. E ele falou uma declaração muito dura. Ele disse assim: vocês me seguem pelo pão que eu dou a vocês. Vocês me seguem por aquilo que eu faço para vocês. Mas ele falou assim uma frase muito dura, verso 41. Ele disse que era o pão vivo que desceu do céu. Vocês querem um pão, mas esse pão, quando vocês comerem, vocês vão voltar a ter fome, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou aquele maná que caiu no meio do deserto, lá para o meu povo no passado. E quem não comer deste pão não pode ter a vida eterna, não tem parte comigo. Ou seja, quem não assumir um íntimo relacionamento comigo, porque assim como eu sou um com o Pai, eu quero ser um com vocês. E quem comer deste pão vai ter fome, disse ele, mas quem comer deste pão, referindo-se a ele mesmo, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu, esse jamais sentirá fome. E diz a Bíblia que quando Jesus disse isso, verso 41, murmuraram pois dele, os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Eles não queriam a Jesus na sua vida, eles queriam os milagres de Jesus. Eles queriam os benefícios que Jesus poderia dar. Eles queriam as coisas que Jesus poderia oferecer. Eles queriam os milagres, mas não queriam o Deus do milagre. Nós, na nossa experiência cristã, podemos até fazer as coisas certas, acredite, pelos motivos errados. Podemos seguir Jesus pelo motivo errado, pela razão errada. E eu te pergunto nessa manhã, quais são os motivos pelos quais você segue a Jesus? Você segue a Jesus por aquilo que ele te dá? Ou pelo que ele tem te dado? Se ele não te desse o que ele já te deu, você ainda seguiria Jesus? Se ele não te desse a família que você tem, se ele não te desse o recurso, o emprego, a casa, os recursos que você tem em suas mãos, você o seguiria? Se as coisas não estivessem favoráveis, como estão, quem sabe, para você neste momento, ou não, mas quem sabe podem estar, você ainda seguiria Jesus? Eles seguiam Jesus pelo motivo errado. Jesus falou e confrontou eles: vocês me seguem por causa do pão. Mas eu quero dizer a vocês que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Uma multidão seguiu, mas do nada aquela multidão, sabe o que aconteceu com ela? Verso 60 do capítulo 6 de João capítulo 6. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir?
Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os e perguntou, interrogou eles agora mais uma vez: vocês se escandalizam com o que estou dizendo? Interessante que a Bíblia diz que Jesus saiu do anonimato para a popularidade. E eles seguiam Jesus por os milagres que ele fazia. Mas quando Jesus chamou eles para um compromisso íntimo com ele, diz que eles murmuraram porque eles queriam seguir Jesus, mas se queriam seguir Jesus por aquilo que ele poderia oferecer para eles. Seguiam Jesus pelo motivo errado. Sabe o que eu tenho visto por aí? Eu tenho visto pessoas que querem até seguir Jesus, que querem até estar na casa de Deus, que querem ter uma experiência com Deus, mas têm seguido Jesus pelas coisas que ele tem a oferecer. Têm seguido Jesus pelo motivo errado. A Bíblia diz que de uma multidão para o dia seguinte, muitos o abandonaram. É o que diz aqui o verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E perceba, Jesus sacudiu a multidão. Vocês têm que me seguir, mas tem que ser pelo motivo certo. Vocês têm que me seguir, mas tem que ser pelas razões corretas. Não por aquilo que eu tenho a oferecer a vocês, mas por aquilo que eu sou. E eu sou tudo que vocês precisam. Eu sou o pão que alimenta a fome de vocês. E à vista desse discurso e dessas afirmações, diz a Bíblia que muitos dos seus discípulos abandonaram a Jesus. Eu sei que estou falando para alguém nesta manhã que está pensando em abandonar Jesus. Que quem sabe tem olhado para as circunstâncias ao seu redor e quem sabe até já concluiu de que Deus não se importa com você, de que Deus não está cuidando de você, de que Deus não se importa com as suas dificuldades. Ele deixou você, quem sabe, ser desempregado, ou passar por uma enfermidade, ou perder alguém que você ama, ou passar por uma crise na família que você, quem sabe, que nunca iria acontecer. Você tem passado por coisas desafiadoras e se pergunta, mas por que Deus? Por que o Senhor permite isso? Tem gente que está disposta, quem sabe, a deixar Jesus porque ele não faz aquilo que você acha que ele tem que fazer. Não siga Jesus pelo motivo errado. Quem segue a Jesus pelo motivo errado, mais cedo ou mais tarde, vai abandonar Jesus. Você tem que seguir Jesus por quem ele é, não por aquilo que ele pode te oferecer. Bom, a Bíblia diz que Jesus, depois de sacudir a multidão, ele sacode, sabe quem? Ele sacode o seu grupo de discípulos, porque a sacudidura não é só um processo do grupo, de uma nação, de um povo ou de uma multidão. O processo de sacudidura também é um processo individual. E aí o verso 67 diz que Jesus agora sacode os seus discípulos e diz: então perguntou Jesus aos 12, por acaso ou porventura quereis também vocês irem e me abandonarem? Vocês também querem se retirar? E eu amo a resposta de Pedro quando ele disse, respondeu-lhes Pedro: Senhor, para quem iremos ou para onde iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna, nós individualmente sempre teremos que tomar a nossa própria decisão. O filho não vai decidir pelo pai, o pai não vai decidir pelo filho. Não importa quem você seja, você em algum momento da tua vida vai ter que decidir de que lado você realmente quer estar e com quem você quer estar. E é nesse processo de sacudidura em que Deus permite que você tenha claramente quais são as razões pelas quais você decide realmente segui-lo ou permanecer com ele. É como se Jesus falasse assim para eles abertamente: olha, vocês são livres para irem ou para ficarem, ninguém é obrigado a me seguir, ninguém é obrigado a permanecer comigo, ninguém é obrigado a seguir meus passos. Você vai ou você fica, é você quem decide. Mas se for para ficar, tem que ser pelo motivo certo. Esse processo de sacudidura aconteceu nos dias de Jesus com seus discípulos e já está profetizado que isso também aconteceria nos últimos dias. Apocalipse capítulo 3, e com esse texto eu termino. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Eu vou ler o texto para vocês. É um texto muito conhecido. É um texto que fala de um processo de sacudidura que aconteceria nos últimos dias antes da volta de Jesus. Sabe o que Ellen White diz com respeito à sacudidura?
Ela diz que a sacudidura já começou desde 1844. Desde que Deus estabeleceu o seu povo remanescente, fiel, dos últimos dias, o processo de sacudidura já havia começado. E se ele começou, acredite, ele vai terminar. E no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 até o versículo 22, descreve a realidade de um povo que estaria vivendo antes da volta de Jesus. A famosa profecia de Laodiceia, que não precisa acontecer na minha vida nem na tua vida. Mas ele já descreve antecipadamente para que você saiba, e eu também, qual era a real situação deste povo que estaria de pé antes da volta de Jesus. Repito, houve sacudidura nos dias do povo de Israel, nos dias do próprio Jesus Cristo, e ele disse: eu vou sacudir o meu povo também, antes da minha volta. Versículo 15 do capítulo 3 de Apocalipse. Deus diz: eu conheço as tuas obras. Em outras palavras, eu conheço você. Eu sei quem você é. Eu sei quais são os seus motivos. Eu sei por que você está aqui. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que te motiva a me seguir. Eu conheço as tuas obras. E ele diz a você e a mim nesta manhã: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja vista a tua vergonha, a tua nudez, e colírio para os olhos, para que você tenha os seus olhos abertos e veja qual é a sua real situação. Entenda o meu plano, a minha vontade para a tua vida. Seja, pois, zeloso e se arrependa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Haveria um processo de sacudidura, diz a Bíblia, já antecipadamente, antes da volta dele. E eu quero te dizer que Deus conhece você. Ele sabe qual é a sua condição espiritual antes da pandemia, e durante a pandemia e pós-pandemia. Prego para alguém nessa manhã que tem vivido uma vida dupla, mesmo dentro da igreja. Prego para alguém nesta manhã que tem vivido uma vida dividida entre fazer a vontade de Deus e as coisas deste mundo, e seguir os valores, os princípios deste mundo. Deus diz: quem dera se você fosse logo frio. Quem dera se você escolhesse que lado está. Como você vive iludido, achando que existe esse muro. Esse muro não existe. Não existe muro. Ou você é, ou você não é. Não existe mais ou menos salvo. Mais ou menos salvo é completamente perdido. Deus conhece a sua realidade espiritual. E Ele sabe se você está morno, ou se você está frio, ou se você é quente. Quem dera fosse frio, ou quem dera você decidisse lá de que lado você quer estar. Eu queria que você fosse quente, diz Deus, mas como você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você se acha rico, você se acha cheio de fé, você se acha uma pessoa melhor porque você conhece a verdade, mas você é um pobre, miserável, cego e nu. Prego para alguém nesta manhã que não reconhece a sua realidade espiritual. Prego para alguém nesta manhã que está aqui me escutando e tem passado por momentos difíceis porque insiste em viver nessa aparência de santidade, quando na realidade vive uma vida longe de Deus. Deixa Deus abrir os teus olhos e te mostrar quem você realmente é. Deixa Deus te cobrir com a sua justiça. Para de tentar cobrir a tua vergonha com teus atos de bondade, com a tua aparência de santidade. Isso não vai te salvar. Guardar os mandamentos não te salva. Comer comida saudável não te salva. Cuida da sua saúde, mas não te salva. Não ir a certos lugares, não se vestir como outros se vestem, não te salva. Ir à igreja não vai te salvar. Quem te salva é Cristo, e Ele já te salvou. É o que Ele fez por você, não é o que você faz que te salva. Então deixa Ele te cobrir com a justiça dEle. É a única forma de cobrir o nosso pecado.
Permita que o Espírito Santo te mostre o que você sabe que tem que melhorar, que tem que abandonar. Sem Ele não há possibilidade de você reconhecer seus pecados. Qual é o seu pecado? Qual é o seu defeito de caráter? Qual é o seu pecado acariciado? Deixe o Espírito Santo te mostrar. Falo para alguém que vive com a fé frágil e oscilante. Só Ele pode dar a fé que você tanto precisa. Deus está chamando a atenção de alguém nessa manhã, dizendo: meu filho, se você continuar nesse caminho, há caminhos que parecem bons para você, há caminhos que parecem retos, mas o final é morte, o final é problema, o final é perdição. Dê meia volta, se converta e se volte para o Senhor. Será que falo para alguém nesta manhã que está precisando da meia volta? Sabe qual é o problema de Laodiceia? O problema de Laodiceia é que ele insiste em rejeitar a oferta de salvação. Rejeita a graça de Deus e tenta ser salvo pela sua capacidade, por sua própria capacidade. Resiste à mensagem de Deus a Laodiceia quando Deus diz: meu filho, para de viver pela metade, não dá para me servir pela metade. Eu preciso que você decida. Deus está sacudindo alguém nesta manhã, dizendo: meu filho, para de rejeitar a verdade presente para este tempo. Para de viver indiferente. Para com essa mornidão. Para de ser indiferente às verdades de Deus para esse tempo. Para de ser superficial na tua relação comigo. Deus conhece os motivos pelos quais você o segue. E nesta manhã Deus quer saber se tem alguém disposto a dizer: Deus, eu abro a porta do meu coração para ti. Eu abro a porta da minha vida para ti. Porque essa mensagem de Laodiceia, sabe quem é o vencedor? Vencedor é aquele que abre a porta do coração para Jesus. Vencedor é aquele que deixa Jesus entrar. Vencedor é aquele que não deixa Jesus lá de fora. Vencedor é aquele que diz: Senhor, eu não posso nada sem ti. Eu aceito a tua oferta de salvação, eu aceito o teu Espírito na minha vida, eu aceito a tua repreensão, eu aceito abandonar a mornidão, a indiferença espiritual. Eu não quero mais brincar de ser um jovem cristão, eu quero ter um compromisso íntimo contigo. Eu aceito o pão vivo que desceu do céu. Eu quero saber nesta manhã se tem alguém disposto a dizer: Deus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu abro a porta do meu coração para ti. Deus, eu quero que o Senhor entre e faça as mudanças que só o Senhor pode fazer na minha vida. Vencedor não é aquele que nunca falhou. Vencedor não é aquele que nunca oscilou. Vencedor não é aquele que achou que não tinha problemas. Vencedor é aquele que abre a porta do coração para Jesus e deixa ele entrar. Vencedor é aquele que dá a meia volta. Vencedor é aquele que para de se iludir e passa e permite que Deus abra os seus olhos para reconhecer a sua real necessidade de Cristo hoje. Será que tem alguém hoje precisando abrir a porta do coração para Jesus e deixar ele entrar? Eu quero te dizer que Deus sabe quem é frio e quem é morno. Deus sabe da sua real situação espiritual. Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Eu quero te dizer que Deus até sabe se eu vou me salvar ou se eu vou me perder, porque Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Mas embora Ele saiba se eu sou joio ou se eu sou trigo, se eu sigo Ele pelo motivo certo ou pelo motivo errado, se eu vivo uma vida de indiferença ou de mornidão espiritual, ou de aparência de santidade, Ele sabe de tudo. Mas embora Ele saiba de tudo, acredite, Ele não vai decidir por mim. Decidir abrir a porta do meu coração para Ele é uma decisão que só pertence a mim. Decidir ficar com Ele ao invés de ir é uma decisão só minha. Nesse processo de sacudidura, para quem decidir andar com Jesus, permanecer com Jesus e abrir a porta do coração para Jesus, Ele diz: eu prometo a você, por mais que o processo de sacudidura seja intenso e vai se intensificar cada vez mais, eu quero te dizer que nenhum grão vai cair no chão. Eu vou guardar você, eu vou proteger você, eu vou transformar a tua vida. E Deus quer saber nesta manhã se tem alguém disposto a dizer: Deus, eu não quero mais ver de aparência, eu não quero mais te seguir pelo motivo errado. Eu posso ir porque eu sou livre, eu posso te abandonar, mas eu escolho ficar porque só tu tens as palavras da vida eterna. Deus, eu abro a porta do meu coração para ti hoje mais uma vez.
Tem alguém que está disposto a abrir a porta do coração para Jesus hoje mais uma vez? Levanta a mão. Onde você estiver aí, levanta a mão. Ah, pastor, mas está gravado. Ah, levanta a mão, porque Deus quer saber se tem alguém aí presencialmente ou virtualmente que está disposto a abrir a porta do coração para Jesus hoje e deixar Ele fazer as mudanças que só Ele pode e quer fazer. Tem alguém? Parabéns por sua decisão. Parabéns por sua escolha. Não é tempo mais de viver um cristianismo superficial. Não é tempo mais de ter conhecimento superficial da palavra. É tempo de se aproximar de Deus. É tempo de dizer: Jesus, é do teu lado que eu quero ficar. Parabéns por sua decisão. Parabéns por abrir a porta do coração para Jesus hoje. Esse é o vencedor do Apocalipse. Fecha teus olhos. Eu queria fazer uma oração com você. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado porque a Tua palavra diz que houve sacudidura no passado, houve também nos dias de Jesus, em que cada um teve que decidir seguir Jesus pelo real motivo, pelo motivo certo. A Tua palavra diz que antes da Tua volta haverá também um processo de sacudidura. E nós não queremos ficar no meio do caminho, nós não queremos ser mornos, nós não queremos ser indiferentes à Tua oferta de salvação, nós não queremos brincar de sermos cristãos, nós não queremos, Senhor, viver uma vida de aparência. Nós queremos decidir estar do Teu lado. Se temos que dar meia volta, nos ajuda a dar meia volta hoje. Pinga os colírios do Teu Espírito em nossos olhos para que a gente veja a nossa necessidade de Ti, Senhor. Aceitamos Tua graça hoje mais uma vez. Cubra-nos com Tua justiça, porque é a única condição que temos, a única chance que temos de estar diante do Pai Celestial é cobertos com a Tua justiça. Por favor, nos ajuda a abrir a porta do nosso coração para Ti. Por favor, entra e faz as mudanças que só o Senhor pode e quer fazer, Senhor. E entra na nossa vida e permaneça, habite dentro da gente. Porque esta é a única chance que nós temos para um dia estarmos sentados no trono contigo. Que nesse processo de sacudidura, Senhor, nós estamos aqui te dizendo, nós escolhemos ser trigo, nós escolhemos ser fiéis, nós escolhemos estar do teu lado. Não permita que nesse processo de sacudidura, que só vai se intensificar antes da tua volta, não permita que ninguém sincero nesta manhã caia fora da peneira, caia fora da tua igreja. Ao contrário, é do teu lado que nós queremos permanecer até o final. Abençoe e confirme a decisão de cada filhinho teu nesta manhã. É o meu pedido e oração. No nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Te dê um ótimo sábado. Parabéns por sua decisão. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.